E agora, no Bote a Boca, no trombone, Pingo no I, com Carlos Eduardo Bolinha Mendonça. Dois fatos importantes me levam a conversar com você nessa segunda-feira. Nessa semana, prosseguem as reuniões do Supremo Tribunal Federal de julgamento da ação 470. E agora vamos ter uma peleja muito expositiva. Supremo Futebol Clube versus Câmara Sporting Clube. Assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa tem um abacaxi para descascar. Os 4 deputados intitulados delinquentes, condenados da corte, devem ou não perder o mandato. José Genuíno, PT São Paulo, tomou 6 anos e 11 meses. Vai ter que dormir na cadeia, mesmo que seja em regime semiaberto. José Paulo Cunha, do PT de São Paulo, ex-presidente da Câmara Federal. Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, e Pedro Henri, do PP do Mato Grosso, também foram condenados. E as penas devem ser dadas essa semana. À primeira vista, cidadãos condenados pelo Supremo, que é trâmite final, não podem exercer mandatos parlamentares. A Constituição é clara quando diz que o parlamentar cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral perde o mandato. Mas, por incrível que pareça, não fala do Supremo Tribunal Federal. Deveria, mas não tem essa atribuição. Quem tem poder absoluto para cassar deputados é a Câmara dos Deputados. Ela já viveu dois precedentes. Em 1947, cancelou o registro do Partido Comunista, o Tribunal Superior Eleitoral, e no ano seguinte o Congresso cassou o mandato dos parlamentares comunistas. Em 68, a Câmara negou a abertura de processo contra o deputado Márcio Moreira Alves. Lembram? Aí o governo baixou o ato institucional 5, Congresso fechado, era um regime de força. Foi um grande momento para o Legislativo. Em 74, livre da peia da licença, a ditadura processou o deputado Francisco Pinto. Supremo Tribunal Federal condenou a 6 meses de prisão. Cumpriu no quartel da PM. Seu crime? Chamou o general Augusto Pinochet de ditador. Era ou não era? Nenhum ministro justificou seu voto, reconhecendo que estava numa ditadura. Foi um dos piores momentos do Supremo. Chico Pinto não era acusado de corrupção, não tinha lavagem de dinheiro, nem formação de quadrilha. O centro do problema, contudo, não está nos delitos cometidos, mas na independência dos poderes. Pelo andar da carruagem, a questão continua a ser discutida num clima de arquibancada, que é favorecido pela demonstração de culpa dos réus. No caso, uma questão constitucional. O tribunal avançará só uma prerrogativa que hoje é exclusivamente da Câmara? Hoje, uma disputa entre o Supremo Futebol Clube e o Câmara Sporting Clube, os ministros ganham de goleada, mas não se está num jogo de bola? E no próximo caso? Ao risco de que a Câmara proteja os mensaleiros, atropelando a noção de decoro. Em 2006, ela liberou João Paulo Cunha. Cassações de mandatos por Supremo, por crimes de ladroeiras, atribuem à Corte uma responsabilidade que a história já mostrou ser tóxica. Há um caminho alternativo. Os ministros podem decidir apenas suspender os direitos políticos dos réus. Neste caso, preservam os mandatos, pois foram eleitos quando os tinham. Se a Câmara achar que a presença de 4 condenados no plenário é ofensa ao decoro, problema dela e da base de apoio do governo petista. Admite-se que isso aconteça. Vocês já pensaram uma votação noturna apertada e aí o presidente da Câmara dizer assim: apressa a tomada dos votos porque 4 nobres deputados precisam deixar o plenário. São 19h45 e eles devem se recolher à penitenciária da Papuda antes das 20 horas, como é do conhecimento de todos. O Brasil vai suportar um tamanho problema? Não dá, né? O outro fato, só para fechar, Santa Catarina começa a articular a próxima eleição ao governo do Estado. E o PT agora tem como líder nacional o deputado filho de Itajaí e catarinense Décio Lima, que como comandante da bancada federal
agora é o líder do partido. E ele deverá ser o primeiro vice-presidente na composição da nova mesa, que vai eleger Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, e o PT indicando o vice. E o Décio deve ser favorecido por isso. Aí começa a surgir um nome do PT para o governo do Estado. Uma grande semana, com muita luta, com muito sucesso. E não esquecendo, Natal solidário do Sistema Menina de Comunicação.